o subcomandante do BEP, Batalhão de Eventos da Polícia Militar do Estado de Goiás, o nosso grande Major Bezerra, para falar aqui sobre essa definição do Ministério Público goiano, que tirou, né, aquela solicitação para que o jogo entre Goiás e Corinthians tivesse apenas uma torcida, só a torcida do mandante, a torcida do Goiás. E pelo jeito a situação está resolvida agora, o corintiano terá 10% da capacidade do estádio da Serrinha e o Major Bezerra está ao vivo com a gente para falar muito mais sobre esse assunto. Major, finalmente está resolvida a situação, polícia preparada para esse jogo que deve ser daqui a 2 sábados. Como fica a situação da Polícia Militar diante dessa informação confirmada agora à noite? Já uma informação antecipada no finalzinho do Golaço Band News pelo Bruno Daniel, padrão ouro do Rádio Brasileiro. Tudo bem, subcomandante? Um abraço, boa noite, bom tê-lo aqui no microfone. Band News, boa noite, Major Bezerra. Boa noite, Bruno, boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo. É um prazer mais uma vez estar com os senhores para prestar os esclarecimentos para todos aqueles que estão acompanhando esse imbróglio jurídico, né, que foi criado aí em torno desse jogo Goiás e Corinthians. Ô, Major, agora tem a definição, vocês já receberam essa notícia, esse informe aí que o Ministério Público tirou essa, não proibição, mas essa indicação de torcida única para o jogo entre Goiás e Corinthians. O que muda no planejamento da polícia a partir de agora, que essa informação já é oficial? Nós teremos corintianos e esmeraldinos do estado da Serrinha no jogo pelo Campeonato Brasileiro. O que muda para vocês da polícia? Sim, para nós, a Polícia Militar, não muda nada, igual nós falamos nas entrevistas pretéritas, que tendo o jogo com as duas torcidas ou com torcida única, a única coisa que ia modificar seria o planejamento, a quantidade de efetivo, a estratégia que seria utilizada, né? Obviamente que se o jogo fosse realizado com torcida única, o nível de alerta diminuiria consideravelmente e nós entraríamos com um contingente menos significativo pelo fato de não ter tanto problema quanto teria com as duas torcidas. Aí o que aconteceu? Teve aquela decisão da suspensão do jogo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e hoje nós fomos convocados pelo Ministério Público, sob a liderança lá do Dr. Diego Osório, que é o promotor do GFUT, e juntamente com a doutora Laura, que é a subprocuradora-geral do Ministério Público, nós realizamos uma reunião junto com o presidente do Goiás e o presidente da federação. Eu, Tenente Coronel Dário, comandante do BEP, e o nosso capitão da inteligência, e chegamos a um bom senso, a um bom acordo, que esse jogo seria realizado com as duas torcidas. O Ministério Público se propôs a retirar a ação, já que aquela decisão era uma decisão liminar, então ela só valeria para aquele dia, para aquele jogo, que o jogo sendo suspenso pelo STJD, a ação perderia o objeto. Então ele teria que impetrar com uma nova ação para manter aquela decisão da torcida única. E aí nós chegamos num consenso, depois de muito diálogo entre a Polícia Militar, entre o BEP, a presidência do Goiás e a Federação Goiana junto com o Ministério Público, que nós poderíamos fazer, dado algumas condições que foram estabelecidas lá hoje na reunião. Então, nós saímos de lá hoje, foi uma reunião muito produtiva com as instituições, com os órgãos, da qual cada um saiu com uma parcela de responsabilidade para que pudesse executar, se comprometendo a executar para minimizar todos aqueles riscos que nós alertamos. Então, nós, da Polícia Militar, especificamente do BEP, nós assumimos o compromisso de realizar a recepção das torcidas organizadas, caso elas venham para Goiânia, desde a entrada delas no estado de Goiás e realizar a escolta até a entrada no estádio. Para minimizar o risco da chegada delas, o clube se comprometeu a promover todas as estratégias de planejamento e execução no que se refere ao bloqueio das vias e os acessos que dariam acesso à torcida do Goiás e fatalmente elas confrontariam com a torcida adversária. Então, tudo isso foi analisado, a gente estabeleceu um croquis, desenhou, e o clube se comprometeu a fazer esse isolamento, que, no nosso ponto de vista, é a maneira mais eficaz de tentar evitar o acesso da torcida do mandante com a torcida adversária, dado que a entrada do visitante no setor 3 fica na mesma rua da entrada da torcida mandante. E, fora isso, o presidente do Goiás se comprometeu a fazer uma estratégia que, no nosso ponto de vista, é a estratégia que vai ser mais eficaz,
que é limitar as vendas de ingresso por CPF, apenas uma venda por CPF, e essa venda vai ter obrigatoriamente que estar atrelada a um cadastro na internet para fazer o reconhecimento facial. Ou seja, todo aquele torcedor que tiver interesse de assistir esse jogo, ele vai ter que, de forma antecipada, fazer um cadastro com todos os seus dados pessoais, inclusive CPF e endereço, e junto com esses dados ele vai ter que inserir no sistema uma foto para reconhecimento facial na entrada do estádio. Ou seja, não vai haver como o torcedor comprar um ingresso com o CPF do vizinho ou da esposa e chegar lá e ele entrar. Por quê? Porque ele vai ser barrado no reconhecimento facial. Isso vai facilitar muito, muito o nosso trabalho, porque aquelas pessoas que têm histórico de envolvimento com o crime, certamente eles vão desistir de acessar a praça desportiva por esse motivo. Então, essa reunião foi uma reunião muito produtiva, todos os órgãos se comprometeram a dar a sua parcela de contribuição e nós saímos de lá muito satisfeitos de poder dar essa notícia para a população em geral, de que haverá o jogo e que cada um dando a sua parcela de contribuição, a gente vai diminuir consideravelmente o risco de briga entre essas torcidas e nós vamos ter um controle mais severo, tanto na chegada quanto na saída desses torcedores, e vamos poder proporcionar um grande espetáculo, principalmente para o torcedor comum, que é aquele que frequenta o estádio para exercer o seu direito de lazer, e não aqueles torcedores que vão única e exclusivamente para brigar e promover a violência. Hein, Major Bezerra, então, na verdade, vocês já tinham se preparado quando saiu aquela notícia de duas torcidas na quinta-noite para sexta de manhã, vocês já tinham preparado aí uma operação de guerra, né, para o sábado e tudo, antes de sair aquela de torcida única. Pelo que eu tinha lido na publicação do Ministério Público, depois da reunião, que o senhor participou, junto com o Tenente Coronel Dário, com o Paulo Rogério Pinheiro do Goiás, com o André Pita e outras pessoas também, seria algo parecido, mas pelo que eu tô vendo, é até mais profundo, né? O trabalho vai ser muito maior. Essa parte do reconhecimento facial, tem mais alguma coisa que vai servir aí de inovação para coibir a violência no jogo que possivelmente vai ser no dia 29, Major? Olha, o Goiás Esporte Clube, hoje, aqui em Goiás, ele é o único estádio, a Pinheiro, é o único estádio que já detém essa tecnologia de reconhecimento facial. Embora não seja uma determinação expressa, ele já tomou a frente, já tomou a dianteira e já fez esse investimento nesse tipo de tecnologia. Então, mas o que diferenciou dos demais? Porque agora nós vamos ter acesso a essa lista dos torcedores de forma antecipada. O clube se comprometeu conosco de enviar 24 horas de antecedência do jogo a lista de todos os torcedores com a foto, nome, CPF e endereço de todos aqueles torcedores que compraram o ingresso. Ou seja, só o fato dele fornecer essa lista para a gente, isso já vai, de certa forma, intimidar, vai desencorajar aquele torcedor que vai para o estádio com esse intento negativo de brigar, de causar violência, de saber que ele pode ser identificado. Ou seja, a gente retirou a possibilidade do anonimato. Então, se a gente recebe uma lista, não sei quantos serão disponibilizados para a torcida organizada do Corinthians, mas se a gente recebe uma lista lá com 200 nomes, e esses 200 nomes, a gente tem um controle total deles, facilita bastante o nosso trabalho, porque esses indivíduos que são acostumados a envolver em históricos de violência, de certa forma, essa atitude vai desencorajar eles a fazer isso aqui dentro da nossa cidade. Então, foi uma construção através de um diálogo, que foi muito produtivo do nosso ponto de vista, e o presidente do Goiás Esporte Clube, de forma assim, muito solícita, falou que essa reunião, essa tratativa, esse acordo que foi feito, vai ser um divisor de águas, porque a partir daqui em diante, ele vai realizar todas essas medidas para os grandes clássicos que vierem aqui para Goiânia. Por quê? Porque ele entende que a violência dentro do estádio, ela afasta o torcedor de bem e afasta as famílias. Então, cada vez que acontece um histórico de violência dentro do estádio ou fora, que as famílias tomam conhecimento, isso afasta o torcedor de bem da praça desportiva. Então, ele se comprometeu conosco nesse sentido, vai tomar todas as providências, vai investir na segurança privada para poder estar dentro do bolsão de segurança que nós
estabelecemos para ele como prioritário. E essa medida vai facilitar muito o nosso trabalho e nós vamos trabalhar com mais tranquilidade de saber que essa responsabilidade está sendo compartilhada. Não vai ficar simplesmente a cargo da Polícia Militar ter que usar todos os seus esforços, igual a gente sempre fez, né? Mas agora, com essa integração com os clubes, isso vai ajudar bastante e vai minimizar bastante os problemas, e a gente acredita que com uma pequena atitude dessa, nós vamos conseguir fazer um grande espetáculo e garantir que todo aquele torcedor que estava com receio de ir para o estádio, ele possa ir, e a gente vai proporcionar um grande evento, uma grande segurança para todos. Só mais uma pergunta, só confirmando então, Major Bezerra, no caso, esse reconhecimento facial, ele vai ser de todos que forem para o jogo, todos, 100% das pessoas, ou só os da torcida organizada? Um ingresso por CPF, reconhecimento facial todo mundo, 100% dos torcedores que acessarem ao estádio Ailê Pinheiro e com até 24 horas de antecedência do jogo, o Goiás te entrega a lista com todos os nomes, vamos supor, 10 mil pessoas, as 10 mil vão estar na sua mão? As 10 mil estarão na nossa mão 24 horas antes do jogo. Esse foi o compromisso que o presidente do Goiás fez conosco. Nós saímos de lá bem otimistas com essa nova metodologia que nós vamos adotar. Ele falou que a ferramenta que eles utilizam é uma ferramenta muito moderna, e isso seria, do ponto de vista da tecnologia, a coisa mais fácil para ele fazer. Então, ele tomou essa atitude, vai abrir o banco de dados de cadastramento dos torcedores esmeraldinos para nós, e aqueles torcedores do Corinthians que, porventura, quiserem vir ao jogo, terão essa obrigatoriedade também. Ou seja, 24 horas antes do início da partida, nós teremos acesso a toda a lista de torcedores, tanto do Goiás quanto do Corinthians. E isso vai ajudar bastante o nosso serviço, principalmente o nosso trabalho de inteligência e monitoramento. E não precisa do Corinthians concordar com isso aí não, né, doutor? né, Major? Senão depois eles entram com a ação aí, não precisa deles concordarem não, né? Não, na verdade, isso foi discutido a nível legal e jurídico também, com os promotores de justiça, e dentro do embasamento legal, tanto do Estatuto do Torcedor quanto do Regimento Geral de Competições, o clube mandante ele tem obrigação de estabelecer aquela quantidade mínima de ingressos para a torcida visitante, mas a forma como vai ser feito fica a cargo da administração do clube. Se vai ser venda presencial, se vai ser venda online. E nesse ponto nós saímos ganhando, porque o Goiás Esporte Clube já detém uma tecnologia muito avançada desse cadastramento, que isso foi discutido também, que num projeto futuro isso pode ser encaminhado, essa proposta, para os outros clubes, para que eles adotem essa mesma metodologia, só que isso demanda um investimento, e isso vai ficar para um futuro mais próximo, né? Mas como o Goiás já detém essa tecnologia, ele já pode disponibilizar isso para a gente.